Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. Mercado Agrícola. Por quem conhece do assunto, o consultor de mercado Enio Fernandes. Caríssimos e caríssimas, o Brasil criou um dos melhores programas de descarbonização energética do mundo. A utilização do etanol e do biodiesel em seus veículos faz com que o Brasil seja um exemplo de matriz energética no mundo. Hoje, 42% de toda a energia consumida no Brasil são de fontes renováveis, algo único no mundo. Sendo os biocombustíveis um dos grandes responsáveis por essa matriz tão limpa, ao lado da geração de energia solar, eólica e hidráulica. E continuamos a evoluir. Já estamos produzindo etanol de segunda geração. E esta evolução é constante. Outro grande exemplo de inovação é que o Brasil criou os CBIOS, que nada mais são do que títulos de descarbonizações que são gerados no ciclo de vida dos biocombustíveis, onde empresas distribuidoras de combustíveis fósseis que geram gases de efeito estufa são obrigados a adquirirem esses CBIOS para amenizar a sua pegada ambiental. Entretanto, mesmo sendo um dos melhores programas do mundo, o setor de biocombustíveis tem seus inimigos, os CBIOS também os têm. E esses inimigos utilizam sua influência financeira, política, para evitar novos desenvolvimentos. Ficam retardando o desenvolvimento dessa matriz na intenção de oferir lucros, pensando unicamente no seu ganho pessoal, esquecendo os interesses nacionais. Plagiando o nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, a frase dele é extremamente perspicaz. Toda a arca de Noé tem um pica-pau fazendo água no casco. Pois bem, uma dessas propostas altamente questionáveis que está sendo estudada é da ANP, Agência Nacional do Petróleo, a qual pretende liberar as importações de biodiesel a partir de 2023. Fica difícil defender essa ideia, Onde ao invés da gente gerar empregos aqui no Brasil, ganhos financeiros, ganhos fiscais, impostos aqui no Brasil, desenvolvimento e renda e ainda ganhos ambientais, a gente gerar essas benesses em outras nações. Simplesmente inacreditável. Repetindo Paulo Guedes, toda a arca de Noé tem um pica-pau fazendo água no casco. Enio Fernandes, Terra, Agronegócios. Obrigado. As mulheres têm assumido a cada dia mais posições de liderança na sociedade de uma forma geral e no agronegócio não é diferente. A mulher entrou de vez no processo sucessório da propriedade rural. O número de mulheres que lideram propriedades rurais no país saltou de 12% em 2006 para 31% em 2021, de acordo com o IBGE. Mas esse número ainda é baixo, porque fora do agro, esse número já chega a 38%. E hoje eu vou conversar com Marielle Bife, que é consultora em sucessão e governança familiar no agro e coautora do livro Mulheres do Agro. E nós vamos falar sobre as mulheres no processo de sucessão no agro. Você não tem noção da felicidade que eu estou de estar na sua presença. Muito obrigado. Obrigada pelo convite, Divino. Terceira vez agora, né? Terceira vez. Ao vivo e a cores Primeira vez agora. juntos. Verdade. É um prazer enorme estar aqui e poder falar de um assunto tão importante para o nosso setor. Esse assunto, ele toma cada dia mais relevância. E o papel das mulheres também. Tanto é que você, com outras mulheres incríveis, escreveram esse livro aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho desse livro Mulheres do Agro pra gente, antes de nós entrarmos no assunto da sucessão. Esse livro foi um projeto incrível, A Roberta Ediciani, na verdade,
a ideia era muito embrionária, elas começaram a conversar e eu e a Andréa chegamos depois e a gente estruturou isso em 9 meses. Nós buscamos uma editora, fomos coletar as histórias, entrevistar as mulheres e lançar no Congresso das Mulheres. Então, foi muito rápido, foi muito intenso, mas é um legado que a gente deixa para as próximas gerações, para mostrar mulheres fortes que abriram caminhos, né, para outras mulheres que estão chegando como nós e como outras tantas que vão chegar depois também. Então, a gente conta aqui, tem uma mistura do agro. Não é só a grande produtora, né, que às vezes a gente também tem essa questão dos conceitos formados mesmo do agronegócio. É só quem tem muito dinheiro, quem tem grande propriedade. A gente conta histórias aqui, por exemplo, dentro do livro, de produtor que tem 2 hectares. E que consegue fazer a diferença dentro da realidade que ela está inserida. Então é interessante a gente ver essas várias nuances, né? Mulheres dentro, fora da porteira, mulheres que fazem a diferença no mercado financeiro, na tecnologia. Então foi, assim, uma experiência incrível. Eu falo que foi uma bagagem que a gente colocou ali na mochilinha e que vai levar para a vida inteira, porque de fato, assim, você olha para essas mulheres, cada uma tem os seus desafios particulares, algumas histórias também são comuns, mas você olha e você fala, se elas conseguiram, eu também consigo, né? Então foi uma forma da gente entregar alguma coisa e até para agradecer todo o espaço que as mulheres vêm conquistando, deixar aí esse legado para que outras mulheres e outros homens também, que não, eu acho que competência indifere de gênero, né? Então, assim, o agro precisa de gente competente, mulheres, homens, enfim, isso é tudo é muito, como é que eu vou dizer para você? É complementar. Então a gente precisa desse papel, né, de cada um aí fazendo o seu melhor. Então a gente trouxe para que todo mundo possa conhecer um pouco mais a fundo essas mulheres incríveis que fazem a diferença no nosso setor. Marielle, eu acho que você tocou num ponto que é primordial, é a questão da competência. Realmente competência não tem gênero. E o agro, ele tem conseguido crescer justamente pela competência das pessoas. E assim, eu acho que o brasileiro, ele é muito resiliente e ele quer demais. A gente ficou durante muito tempo nessa história de que o Brasil vai ser o país do futuro, o Brasil um dia vai ser uma grande nação, e eu acho que de repente as pessoas acordaram para isso e falaram, peraí, eu vou fazer o Brasil se tornar esse país do futuro, mas no meu futuro, não é o futuro dos meus netos, né? E o agro, acho que ele só conseguiu assumir esse protagonismo que tem hoje justamente por essas pessoas, né? Mas vamos falar de sucessão. Me fala, esse processo sucessório, ele já faz parte das rodas de conversa das famílias hoje em dia? Ele já chegou na mesa do jantar, por exemplo? Olha, de algumas famílias, sim. Algumas famílias já estão bem profissionalizadas, a sucessão já não é mais só um assunto, já é uma realidade dentro da propriedade, então todo o planejamento, todo o preparo para esse processo já acontece, mas a gente tem famílias muito tradicionais ainda que são muito resistentes, né? A exemplo da minha família, por exemplo, até trazer esse case, né, de uma sucessão que não deu certo. Olha, trazer um case da própria família não é para qualquer um, não. Não, espero que meus tios não estejam ouvindo. Tô brincando. Eu sou filha e neta de produtores rurais, né, no interior do Paraná. Uma área pequena, mas que era uma área que atendia às necessidades da família toda, mas como em várias histórias de sucessão, uma área que servia para todo mundo, quando você divide fica muito pequena. Então, nem todo mundo está na atividade mais, meu pai também não está mais na atividade, e eles tiveram um processo de sucessão muito doloroso, né? Quando a minha avó veio a falecer, os meus tios ficaram sem conversar muitos anos, 25 anos, sem conversar, e aí, infelizmente, não foi continuado o legado, né? Como o meu avô queria cada um tocasse o seu, mas que continuasse na atividade até o fim da vida e fosse passando isso para as gerações. Infelizmente, a gente não tem essa realidade. Um processo doloroso que teve que se ausentar, a gente cresceu longe dos primos, sem conversar, né? Então acabou alcançando outras gerações da família, e que acontece em algumas famílias também, por conflito, por falta de maturidade, por falta de preparo de fato, e por falta dessa conversa que não acontece. Então, assim, a gente tem famílias que enxergam a sucessão como uma ameaça, né? Principalmente o fundador. Então, ele tem medo de perder o poder, ele tem medo de perder a utilidade, né? Eu só fiz isso a vida inteira, então vai chegar alguém, vai tirar o meu lugar, vai tomar o meu espaço, eu não sei fazer outra coisa. Então, enquanto as famílias enxergarem a sucessão como substituição,
de fato a gente vai encontrar essa resistência. A gente tem que enxergar a sucessão como continuidade, é uma continuidade de legado, né? Que vai se perpetuar por várias gerações se for bem feita. E dentre essas tantas dificuldades que existem, qual você acha que é a maior dificuldade em se tratar desse assunto? A resistência é um ponto bem importante, o conflito de gerações, quando isso não está alinhado e as pessoas não estão caminhando para o mesmo objetivo, o filho quer fazer uma coisa, o pai quer fazer outra, ou o pai não permite que o filho faça alguma coisa, e aí você fica gastando energia ali em coisas que não vão te trazer resultado. Então, a falta de profissionalização, no meu ponto de vista, ainda é a principal dor da sucessão, tá? Porque se você tem profissionalizado o negócio, você diminui esses pontos de conflito também, né? Então quebrar essa resistência e começar a pensar no negócio de maneira profissional. A gente tem propriedades às vezes muito organizadas e pouco profissionalizadas. Quando você pergunta quanto que sua propriedade é profissionalizada, aí o produtor fala, não, aqui é 100%, tá tudo organizadinho. Se precisar de uma matrícula eu tenho, se precisar de um relatório eu tenho. Eu falo, tá bom. E profissionalizado? Porque uma coisa é ser organizado e é muito importante, principalmente para essa estrutura de transição de gestão. Você tem que ter uma gestão transparente, uma gestão eficiente para que alguém possa continuar. Mas quando a gente fala em profissionalização, quem toma a decisão, qual que é o percentual, por que toma, baseado em que é tomada essa decisão. Quais são os familiares que estão no negócio, como eles entram, como eles são promovidos, como eles saem. Então, existe todo um cenário que é composto por várias ferramentas que a gente trabalha. Implantar a governança, criar os acordos, os protocolos. Então, o processo de profissionalização passa por tudo isso. Mas é algo, Divino, que mexe com mudança de comportamento. Então, por isso que é muito difícil. Quem é o fundador, né? A fundadora, enfim, quando tem muita resistência, é difícil conseguir inserir uma tecnologia, uma inovação ou mudar a forma de fazer as coisas. Por mais simples que seja, você vai mudar um fluxo, um formato de um processo, falar, não, isso aí não dá certo, vai dar mais trabalho, vai gastar mais dinheiro. Então acaba tendo uma visão muito de curto prazo, né? Marielle, quem é que tem mais resistência? São mais resistência e mais dificuldades? São as novas gerações ou são os fundadores? Os fundadores têm muita bagagem, né? Experiência em crise, conseguiram atravessar vários momentos difíceis, frustração de safra, problema de clima, problema de mercado, tem essa experiência, consegue conduzir, tanto que o negócio está em pé. Mas essa resistência, né, esse sentimento de estar ameaçado, como eu falei antes, é algo que dificulta bastante. A nova geração, ela tem bastante gás, ela entende tecnologia, ela é muito digital, ela vem para dentro do negócio querendo fazer diferença, só que às vezes ela tem pouca paciência, né? Então também esperar o momento certo de fazer essa inserção, esperar a vez, né? Quando vai ser sua vez? Porque a gente escuta muito dentro das famílias que a gente atende, por exemplo, o sucessor fala, meu pai, ele não escuta a minha ideia e depois ele vai lá e faz a mesma coisa que eu falei, só que aí ele que recebe lá, né, o holofote. Exatamente. E aí o que eu falo? Começa pequeno. E quando você, acho que assim, quando a gente sai do individual e começa a pensar no coletivo, não importa para quem que foi o brilho, importa que o seu negócio está crescendo com alguma ideia que funciona. Então, quando a gente começa a exercitar isso enquanto sucessor, enquanto nova geração, também faz a gente amadurecer no processo e começar a olhar para a propriedade, começar a olhar para o negócio, de fato, como uma empresa, o que eu posso melhorar, o que eu posso potencializar, o que eu continuo, o que eu paro. Então, isso ajuda bastante também a diminuir um pouco, né, esse atrito e que é causado às vezes muito por ego, por mágoa, né, e que não vai levar a família e nem a propriedade para nenhum lugar benéfico, né? Quando vocês estão fazendo o trabalho de consultoria, vocês tocam nessa questão do ego? Depende. Depende muito, né, de onde a gente está falando. Divino, assim, existem famílias que em 6 meses a gente consegue fazer todo o desenho estrutural da parte dos acordos, dos protocolos, as análises, né, para planejamento tributário, organização patrimonial. Mas tem famílias que a gente fica 2 anos fazendo um trabalho de formiguinha para que as coisas, a gente consiga mudar alguma coisa, aquilo apresente um resultado e aí a gente consiga ir fazendo as outras coisas também. Então, depende muito da família. Existem famílias que a gente fala para os sucessores,
espera a sua vez. Assim, ó, os fundadores, se estiver ouvindo, vão me matar. Deixa achar que manda. Então, assim, tem que ter um pouco de desprendimento dos dois lados, né? Quem está na gestão também entender que o processo de sucessão não é só capacitar o sucessor, é desprender o sucedido da gestão. Então, é um processo que tem que trabalhar em conjunto também, senão não dá certo. Porque não adianta o sucessor estar lá pronto, capacitado tecnicamente, na prática, ter um monte de experiência, se o pai não larga o osso. E se não dá autonomia para ele também. Mas falta para as pessoas planejamento de vida. Quando eu falo planejamento de vida, é porque muitas vezes a vida de muitos fundadores é a empresa, é o trabalho. Quer dizer, ele não consegue pensar em viajar, em se desprender, em ir pescar, coisas do tipo, de medo às vezes, de aquilo que ele criou com tanto suor, com tanta dificuldade, muitas vezes começando do zero. Será que meu filho vai dar continuidade nisso? Será que ele vai fazer crescer? Qual que é essa dificuldade de se planejar a vida pós-trabalho? Divino, sucessão é um processo, governança é um processo. Todos os processos exigem planejamento. Então, assim, né, pra gente pensar em qualquer coisa. O que você falou é muito real, né? De norte a sul do país, o produtor que nem conhece a praia, que não viaja, que não tem férias e que trabalha exaustivamente, porque é um trabalho duro, sim, e você tá o tempo todo preocupado com o mercado, com o clima, com o preço, né? Então, assim, são várias variáveis que interferem também na condução da sua gestão, né? O que acontece? Esse processo de transferir a gestão, ele não acontece do dia para a noite. Você demorou 30 anos para construir um legado, você não vai daqui 2 anos entregar para um filho e falar, não, toma que é teu, agora você vai dar conta. Então, qual é a melhor possibilidade de fazer isso dar certo? É caminhar junto. É você conseguir trazer essa geração mais nova para dentro do negócio, para ser complementar, e você tá lado a lado ali, dividindo sua experiência de vida. Né? Tudo que trouxe você até aqui. Aí tem aquelas frases que a gente sempre escuta, né? O que te trouxe até aqui não te leva ao próximo nível. Eu acho que isso é uma virada de chave também que precisa ter, do produtor entender que se lá atrás foi muito difícil, foi muito custoso, hoje a gente tem várias coisas, tecnologia, inovação. Então, você pode estar lá na praia, no seu celular, fazendo a gestão do seu negócio, né? Você está falando com o teu colaborador ali, ao vivo, né, online, na hora. Então, assim, eu acho que essa mudança de mentalidade também precisa acontecer. Desprender do passado, deu certo até aqui, ótimo. O que a gente vai fazer daqui pra frente pra dar certo também? E eu acho que isso em tudo, não é só produtora, é na vida da gente também. Às vezes a gente fica repetindo padrões a vida inteira, ou fazendo, vou fazer isso aqui que deu certo, porque a gente se coloca numa zona de conforto. É desconfortável você fazer alguma coisa diferente. É desconfortável você mudar um processo. Esse crescimento, né, ele passa por esse desconforto. Então, alguns preferem não viver isso, né? Preferem continuar como estão e fazendo. Só que aí, o que acontece? Sua propriedade fica menos competitiva. Você pode ter menos interesse dos teus filhos em conduzir um negócio, porque o teu negócio não é profissional. Então, assim, qual é a perspectiva de continuidade do negócio? Se você não tem uma gestão eficiente, se você não tem um sistema de gestão, se você não tem assim, um maquinário, né, que de fato atenda às necessidades da propriedade, qual é a vantagem que esse filho vai ter trabalhando para você em vez de trabalhar para outra pessoa no mercado? Então pensa, mas é o patrimônio. A gente tem uma geração desprendida de vir de patrimônio. É a geração do Airbnb, do Uber. Não é a geração que tem amor à terra. Tem amor, mas quer resultado, né? Quer entender que quanto isso aqui é viável, isso aqui funciona. Então, assim, a gente tem que ver que as gerações também mudaram, o mundo mudou, né? O agro é muito dinâmico, muito célere, e a gente tem que acompanhar também para que, de fato, consiga desfrutar. Enquanto consultoria, a gente orienta a fazer um desenho, um plano de carreira para o sucessor, para que ele possa ir aos poucos integrando o negócio, e um plano de aposentadoria para o sucedido, porque ele também tem que pensar que em algum momento ele merece descansar. Não é assim sair só quando está doente ou sair quando vem a falecer. Ele merece descansar, desfrutar do que ele construiu. Então a gente tenta mudar essa mentalidade também, para que de fato todo mundo consiga, né, trabalhar, mas também colher os frutos do trabalho. Mariela, era muito comum antigamente as pessoas reclamarem, chegar em casa e começar a reclamar do trabalho. E eu acho que o agro, ele cresceu muito nesse sentido, a partir do momento que as pessoas começaram a ter mais
prazer no seu negócio, levando de uma forma mais profissional. E eu acho que uma das coisas que mudou muito, essa é a minha percepção, que estou do lado de fora, eu gostaria de ouvir a sua opinião a respeito, é que as pessoas começaram a levar os filhos para a fazenda. Antigamente o filho não podia encostar no trator, hoje ele pode subir no trator, ele pode ficar junto com o pai ali, pode ficar junto com a mãe, e eu acho que isso é uma coisa que começa já a criar esse amor pelo agro desde pequeno, né? Qual que é o momento para se começar a falar na sucessão? Eu tive um professor na pós que ele falava assim, o melhor momento para começar é ontem. Se você não começou ontem, você começa hoje. E eu repito as palavras dele. O que você falou é muito importante, né? A gente chama de pertencimento. Fazer com que as crianças se sintam pertencidas ao negócio, se sintam parte do negócio, parte do processo. É garantia de que esse filho, quando tiver 18, 20 anos, vai querer continuar? Não é garantia, mas você envolveu ele, você está pelo menos trazendo a realidade para ele ter uma opção de escolha. O campo mudou muito, né? Como a gente falou, então deixou de ser braçal, né? Deixou de ser tão difícil e é um campo muito mais tecnológico, a gente tem mais acesso até nas próprias estradas da propriedade, você tem internet na propriedade, então algo que há 20 anos atrás não existia. E aí agora esses jovens começam a se interessar de fato sobre o campo de novo. A gente mudou muito também o posicionamento do produtor rural, né? Antigamente era colono, né? Então hoje o produtor rural é empresário, ele tem um negócio, né? Ele colabora para o PIB do país. Então assim, a gente tem essa mudança de visão, né? Uma ótica diferente olhando para o negócio, faz com que o campo se torne mais atrativo. Melhor momento de começar é enquanto é pequeno, mas isso também, às vezes, a família não está madura para começar. Então, assim, eu sempre deixo de dica para todo mundo que faz essa pergunta, que não tem receita de bolo, né? A gente tem modelos de gestão diferentes, dinâmicas familiares diferentes. Então, às vezes tem famílias que têm um filho só, outras têm 5 e ninguém quer, ou você tem 3 e todo mundo quer. Então, cada um tem um modelo. É você começar um processo de conscientização e isso fazer em todo o círculo familiar. Capacitar filho, pai, mãe, todos os envolvidos, não só os sucessores. Os herdeiros também precisam ser capacitados, que eles também fazem parte do negócio, né? Então, em algum momento, eles podem vir a contribuir para o negócio, eles têm que ter entendimento do negócio. Não vão participar operacionalmente, mas tem que ter entendimento. Então, eu acho que esse processo de conscientização é muito importante. Ele começa a expandir, né, o olhar para que você consiga enxergar mudanças que podem ser feitas dentro do negócio. Então, isso também vai trazendo esse assunto de sucessão de uma maneira mais sutil para a mesa, né? Porque imagina um filho que nunca falou sobre isso com o pai, chega no negócio, chega lá no almoço de domingo e começa a falar, então eu queria começar a preparar para, né, para sentar na sua cadeira. Então a gente tem que começar, esse é um processo de construção mesmo. Isso pode ser mal entendido pelos outros membros da família também, né? Você está querendo tomar o que meu pai fez ainda em vida. Essa disputa por poder, né? Às vezes você tem um outro irmão, ou um cunhado, ou alguém, sei lá, isso também pode falar, que você quer tomar meu lugar, você já está preparando a cama. Então, assim, a gente mexe... O processo de sucessão, ele tem um peso emocional muito grande, né? Você lida com a história de vida dos avós, dos pais, com o legado, com a responsabilidade de manter a família também financeiramente. Então, existem vários fatores, né? São fatores psicológicos, questões assim de ego mesmo, como a gente falou, questão de ameaça, questão de será que essa pessoa vai dar conta, do círculo de confiança da família nesse sucessor, dele mesmo consigo, né? Tipo, será que eu vou conseguir honrar um legado que foi construído e foi tão bem conduzido? Então a gente tem vários formatos. Primeiro ponto é capacitar todo mundo. A gente faz esse alinhamento de base para que todo mundo entenda o seu papel. A partir do momento que eu entendo o meu papel, eu sei qual é a minha responsabilidade. E aí eu começo a entender quem quer participar, quem tem interesse, e a gente vai avançando as etapas. Não dá para fazer tudo de uma vez. É comum as pessoas confundirem nepotismo com sucessão familiar. E eu até peguei uma definição de nepotismo, e eu vou trazer para vocês, que vem do latim nepos, que quer dizer sobrinho, neto ou descendente. É o termo utilizado para designar o favorecimento de parentes ou amigos próximos, em detrimento de pessoas mais qualificadas, especialmente no que se diz respeito à nomeação ou elevação de cargos. Acontece muito em cargos públicos, né, o nepotismo, mas muitas vezes a pessoa pega um filho e coloca ele lá, simplesmente, ou um sobrinho, ou sei lá, enfim, algum parente coloca ele lá e
diz que está fazendo a sucessão. É comum acontecer isso? Muito comum. São alguns cenários, vou trazer para você. Primeiro ponto, a gente não pode contratar quem a gente não pode demitir. Então, assim, essa é a primeira questão que a gente tem que olhar. Isso, né? Porque assim, você contrata competência, você não contrata parentesco. Isso passa pelo processo de profissionalização. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o que acontece na grande maioria das vezes? Você tem 2 filhas, e aí elas são casadas e os genros estão trabalhando fora. Vem me ajudar, você tá ganhando, sei lá, 2, 3, 5 mil lá, vem cá, eu te pago a mesma coisa. Vem pra dentro do negócio. E o vem pra dentro do negócio, por melhor que seja a intenção, que eu tenho certeza que é pra ajudar e pra trazer todo mundo pra perto, se ela não for de fato bem desenhada, como entra, como sai, como é punido, como é avaliado, como se for crescer, né, promovido, como é que vai funcionar, é um RH da empresa, é um RH externo, é o dono que decide, o fundador, enfim. Então, assim, ter essa profissionalização também na hora de trazer as pessoas ajuda muito, porque esse vem me ajudar, daqui 3, 5 anos você pode ter objetivos diferentes, expectativas que não foram alinhadas, e aí você tem problema porque você demitiu o esposo da sua filha, por exemplo. Então você começa a ter conflito familiar e isso respinga dentro do negócio o tempo todo, né? É muito comum isso acontecer, de trazer, coloca trabalhar aqui, ou o afilhado, ou o filho do compadre, ou não sei quem, vamos trazer para dentro do negócio. Quando o produtor entender que, quando ele profissionaliza essa entrada, porque assim, Divina, se eu tenho uma empresa, eu não vou contratar alguém que não tem competência, pode ser filho de quem for. Eu vou querer a pessoa mais competente para trabalhar no meu negócio. Então é onde a gente tem que olhar para a esfera da gestão. O que aquela pessoa entrega de resultado? Pensando na preservação do seu patrimônio, na manutenção do patrimônio. Não só porque ela é filho, sobrinho, neto, alguma coisa. Agora, colocar dentro do negócio para treinar, criar um processo de trainee ou ensinar e remunerar isso, né? Até para que a pessoa possa ir aprendendo na prática, é muito eficiente. Porém, tem que tomar cuidado, porque em algum momento, depois de alguns anos, as pessoas confundem um pouco o espaço delas. E aí é filho do dono, é neto do dono, e aí não ocupa mais o cargo. Então, assim, cadeira tem valor, né? Tem preço. Qual é o salário de um operador de máquinas? É tanto. Você vai pagar a mesma coisa para quem é da tua família. Se for sócio, ele vai receber participação depois no final. Mas não é só familiar, então é salário de mercado para ele trabalhar. E ele tem responsabilidade para entregar. Assim funciona, a longo prazo. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Nós falamos até agora de sucessão, mas não falamos especificamente da mulher no processo sucessório. Quando envolve a mulher, esse processo é um pouco mais complexo, porque muitas vezes a expectativa fica, suponhamos, o produtor tem um filho e uma filha, ele consegue visualizar o filho fazendo a sucessão, levando o negócio avante, mas muitas vezes ele não consegue ver a filha. Essa é uma realidade? É uma realidade e isso é cultural. Na minha família, por exemplo, as minhas tias receberam menos divisão de terras do que os meus tios homens. Isso era muito comum acontecer antigamente. O que era o normal? Você dá um enxoval para a mulher que vai casar, para a filha que vai casar. Geralmente ela já vai casar com um produtor, né? Então, para ela encaminhar a vida lá, depois de casar com o marido. E os filhos continuavam tocando o negócio. Isso aconteceu na minha família. Minha mãe mesmo, meu pai ia fazer compra na cooperativa ou na revenda, ela ficava dentro do carro. Ela nunca participou. Então, assim, a gente tem uma mudança muito abrupta, né, de cenário aí nesses últimos anos e com a participação cada vez mais crescente das mulheres. A gente tem 5 milhões de estabelecimentos rurais no Brasil, 947 mil são comandados por mulheres. Então, assim, é algo que a gente ainda precisa avançar, sim, mas a gente já tem uma outra realidade. Mas esse olhar para o filho, ele também é o mesmo olhar de você pensar que a sucessão só tem que acontecer com alguém da família. E você pode contratar alguém de fora para fazer a sucessão operacional. Deixa a família num conselho para auditar essa gestão, ou enfim, se ninguém tiver perfil, por exemplo. E acontece isso muito com a mulher ainda. O olhar é muito para o filho, né? Apesar de que as mulheres hoje, elas ainda fazem um esforço muito maior para conseguir ter esse reconhecimento, para ter esse espaço.
eu fiz um trabalho em 2018 na Exalc, de conclusão do MBA, e eu entrevistei 57 mulheres do Brasil todo, e inclusive o tema era o desafio na inclusão de herdeiras nos processos de sucessão. Por que elas não tinham nem oportunidade de concorrer à sucessão? Eram herdeiras, mas não concorriam. E dentre os resultados todos, eu deixei um campo lá para que elas respondessem anonimamente qual era o maior desafio da propriedade, qual era o maior desafio, então por que elas não estavam concorrendo à sucessão. E aí tinha de tudo, Divina. O pai falou, ó, depois que eu morrer, quando eu tiver enterrado, mulher toca o negócio. Ou assim, olha, então você vai estudar, vai se capacitar e vem pro negócio de volta. Aí a menina foi, fez agronomia, veio pro negócio, o irmão tava tocando. Então teve que trabalhar fora, foi pra multi, foi trabalhar no mercado. São vários cenários. E aí isso passa por tudo que eu já falei pra você, tradicionalismo, o ego, a parte cultural mesmo, os fatores culturais que ainda interferem muito. As coisas mudaram, mas a gente tem muito preconceito e às vezes ainda a gente tem preconceito velado também. Não, o que é o preconceito velado? É aquele que, tipo assim, não, aqui na nossa empresa ou no nosso negócio, na nossa família, mulher tem vez, se for competente, se for capaz, aí você vai lá ver, não tem uma mulher trabalhando. Às vezes a mulher nem analisa o currículo de uma mulher, por exemplo. Ou em vez de chamar uma mulher pra, assim, ó, eu bato muito na tecla da competência, tá? Eu e você, quem é mais competente para ir lá falar do assunto ou para entrega? Eu sempre penso muito na entrega. Então, assim, não é ficar defendendo. Eu acho que a gente tem que romper essa bolha de que, não, vamos chamar porque é mulher, ou vamos chamar porque é jovem, ou porque não sei o que. Não, vamos chamar porque é competente. Não é cumprir cota, né? Não. É competência. É o que a pessoa vai entregar para o seu negócio. Mas tem que ter, pelo menos, direito de estar concorrendo no mesmo nível. Entende? Então, em alguns momentos, a gente não vê isso acontecer. Se você tem 3 filhos, o pai prepara quem desde cedo? Os filhos homens, na grande maioria. Mas a mulher não tem interesse, ou mais pra frente eu ensino, não, às vezes ela não teve oportunidade também. Então, olhar um pouco, sabe, olhar diferente para isso também. Olhar para quem quer contribuir para o negócio. Às vezes você vai capacitar 3 filhos que não querem estar no negócio também. Que tem outros sonhos, tem outras ambições, não querem continuar na propriedade, na gestão. E às vezes a pessoa que você menos aposta é a pessoa que mais vai te entregar no futuro. E em se tratando da esposa, porque a gente fala muito dos filhos, né? E muitas vezes essa sucessão ela vai acontecer para a esposa. O marido, ele pode ter um mal súbito. Ele pode, às vezes, ter alguma doença que acontece de uma hora para outra, e a esposa muitas vezes não está preparada. Ela, como você disse, ela ficou dentro do carro. E aí, em que momento eu tenho que falar assim, olha, minha esposa precisa de entender o que eu faço aqui, o que a gente tem, porque pode ser que ela venha a tocar isso, sei lá, qualquer hora dessas. Se a gente pegar o histórico de sucessão, né, dos últimos, 30 anos, as sucessões que aconteceram com mulheres, ou era porque só tinham filhas mulheres, de fato, ou porque o marido, alguém veio a falecer e ela teve que ocupar aquele lugar. Então era necessidade e obrigação. Coisas muito ruins, né, se a gente pensar na condução do negócio. Eu não posso estar no negócio só por necessidade ou só por obrigação. Então, assim, eu acredito muito nesse compartilhamento de informação. Sempre deixar a par, ter uma transparência, ter um sistema de gestão, uma planilha, ou sei lá, o que for eficiente para ele, mas, sabe, ter isso tudo anotado, nada de tá tudo anotado na minha cabeça. Esquece isso, né? Trazer para o papel, trazer para gerar dados, informações ali, enfim. Então, acho que esse processo de capacitação pode acontecer em conjunto, mesmo que o marido, que o fundador continue no poder, continue na gestão, mas ter uma gestão compartilhada. Ela pode cuidar da parte de financeiro, de RH, de, sei lá, projeto social, qualquer coisa, e pode também estar na comercialização, pode estar na parte técnica, entender onde cada um consegue contribuir, sabe? Mas fazer isso, esse compartilhamento, porque às vezes você fala assim, tá muito cedo, tá muito novo ainda, não vai acontecer nada. A gente já pegou famílias, por exemplo, dá um exemplo aqui, um produtor que era agrônomo, não tinha filhos, casou, né, já era casado há muito tempo e a esposa já tinha 2 filhos. E aí um dos enteados dele era um executivo de uma multinacional, super bem empregado há muitos anos, com carreira.
E aí ele começou a se interessar pelo negócio a pedido do fundador, né, do padrasto. E aí, só que assim, o entrar, né, você nunca trabalhou no agro, nunca ouviu do agro, é um infinito de coisas para você aprender, parece que você não vai dar conta, porque é muita coisa. E a gente começou a mentorar ele, e durante o processo de mentoria, o fundador teve um infarto pescando e veio a falecer. E ele teve que assumir o negócio e está cumprindo lindamente a missão dele. Mas são coisas que a gente não espera, às vezes. Tá muito novo, não vai acontecer nada. Outra coisa também que a gente, às vezes, fica deixando para depois, organizar o patrimônio. E se de repente você tem um filho que tá lá casado em comunhão parcial e aí ele vem a falecer junto com o pai e com a mãe, por exemplo, e quem que entra no negócio? Entender todos os cenários para que você possa tomar decisões acertadas, de fato. Então acho que é bem importante pensar nisso, pensar em preparar pessoas, independente delas assumirem ou não essas posições, mas para que elas fiquem preparadas, porque a gente não sabe a ordem. Você acha que o medo da morte pode postergar esse processo? Eu não vou mexer com isso não, porque parece que eu já estou preparando para morrer. Muito. Com certeza. E o ser humano, ele tem uma sensação de mortalidade em alguns momentos. Né? Tipo assim, não, a gente ainda tem tempo, né? Ainda tem tempo. Ou a sucessão é um mau agouro, né? Tipo, vai me trazer, sei lá, superstição mesmo, né? Então, tipo assim, se eu começar a mexer com isso, daqui a pouco eu tô doente ou qualquer coisa. Então, é assim, né? Mas é como eu te falei, uma quebra aí de mentalidade pra gente conseguir pensar de fato que enquanto você estiver aqui, que você entregue o melhor, mas que as pessoas que estejam ao seu entorno também consigam já começar a entregar alguma coisa, para que se porventura precise sair numa emergência, numa doença ou em alguma coisa, tem gente preparada. E quando você quiser falar assim, agora também eu vou morar fora, vou pra praia, vou fazer qualquer coisa, vou desfrutar, esteja alguém à altura para assumir o seu lugar. Existe uma chave para o sucesso da sucessão? E se existe, qual é a chave? Eu diria que é planejar e profissionalizar. Quando você planeja, você consegue mensurar, né? O que deu certo, o que deu errado, você consegue avaliar as situações, então você começa a preparar, né? O ambiente, as pessoas, o sucessor, o sucedido, a família. Então, eu acho que essa parte é muito importante. E o processo de profissionalização também, porque daí você deixa de fato a propriedade com cara de empresa. E aí ela fica, né, num layout ali que facilita ser continuado, se for preciso ser continuado por outra pessoa. E o que acontece quando o fundador quer, quando ele tenta junto aos filhos, junto à esposa, e ninguém quer, ou ele não tem ninguém para dar seguimento nisso? O que ele faz? Divino, quando a gente vai escolher um sucessor, existem duas características: perfil e vontade. Eu prefiro ter um sucessor que não tenha perfil, mas que tenha vontade, do que ao contrário. O sucessor que não quer estar no negócio, ele não vai entregar resultado. Um sucessor infeliz não vai fazer um negócio prosperar, ele não quer estar lá. Não é o lugar dele. Então, assim, às vezes por respeito assume a condição ou assume o cargo, né, por obediência, por necessidade também, às vezes, de não ter outra pessoa, e aí sacrifica aí todos os sonhos para estar ali no lugar, né, que assumir esse novo lugar. Uma questão de quando você não tem ninguém, às vezes você tem uma família enorme e as pessoas não querem estar no negócio. Um formou, um é médico, outro advogado, outro é não sei o quê. O que você pode fazer? Existem alguns cenários. Eu posso arrendar meu negócio, posso vender meu negócio, que geralmente não é o que a gente orienta e não é o que o produtor quer fazer também, porque ele não construiu para vender. Ele construiu para que seja continuado. Então, você colocar um sucessor de fora, um sucessor operacional, alguém do mercado, ou alguém que já está no negócio há muitos anos, já sabe como é que a música toca e consegue dar continuidade na gestão. Porque assim, há uma confusão, às vezes, quando a gente fala de sucessão. Existe sucessão do patrimônio e existe sucessão da gestão. São coisas diferentes. E, geralmente, todo mundo está muito preocupado no primeiro momento com sucessão do patrimônio. De não entrar um terceiro que possa ameaçar o negócio, de blindar, entre aspas, o negócio. Ou
economia tributária, então fazer um arranjo patrimonial, uma organização ali também para que tenha mais economia. Então, geralmente você pensa nisso e aí você não pensa na outra ponta. A sucessão tem 3 esferas: família, propriedade e negócio, né? Gestão. Então, são 3 esferas extremamente importantes e que estão ali ligadas, né? Relacionadas e que precisam ser trabalhadas. De repente, você não consegue trabalhar tudo de uma vez, você vai precisar trabalhar em algum momento. Então, trazer alguém que seja competente para continuar a gestão, na esfera da gestão, já permite a continuidade. Depois você faz os outros arranjos. E aí você pode criar um conselho para auditar essa gestão, você pode ficar, né, acompanhando nas tomadas de decisões maiores, você ainda permanecer ou colocar alguém só para um familiar, um sócio para tomar decisão. Então, assim, tem várias possibilidades. Não necessariamente tem que vender ou arrendar. A gente brinca, né? Vender e arrendar é mais fácil, mas tem outro caminho. Marielle, eu tenho certeza que tem muitas mulheres nos assistindo, nos ouvindo nesse momento, que gostariam de ouvir um conselho seu, ouvir uma palavra amiga em relação à sucessão. Qual seria a mensagem que você deixa para essas mulheres, para essas pessoas? Que elas tenham paciência, porque a hora da gente é diferente da hora do vizinho, da família do outro. Então, cada um tem um momento de inserção no negócio, tem um momento de ser reconhecido. Às vezes demora um pouco para chegar. Em muitos momentos você desempenha e não tem o reconhecimento. Em outros você está só empenhando também, não desempenha. Então, a gente entender qual é o nosso lugar de força para contribuir para o negócio, no que eu faço, o que eu faço que é diferente das outras pessoas, o que eu entrego melhor. Então, acho que começa por aí, olhando para as nossas entregas, entender que em vez de se colocar no papel de vítima ou de nada dar certo, ninguém me ensina a fazer, e buscar aprender. Nem sempre vai ter alguém com a gente na caminhada, e às vezes a família é a que menos vai dividir conhecimento, até por essa questão mesmo de medo, de resistência, né, de falta de confiança. Então, buscar aprender com outras pessoas. As mulheres têm uma coisa muito bacana, que são as redes de apoio, né? Então, participar disso, né, construir núcleos, participar de grupos que de fato estejam preocupados em colocar a mulher num patamar acima, né, de conhecimento, de entrega. Eu acho que conhecimento liberta a gente do comum, né, emancipa. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Não parar de aprender em momento nenhum. Entender que o que eu faço hoje é muito diferente do que eu vou fazer daqui 3, 5 anos. As coisas mudam muito rápido. O que eu fazia 5 anos atrás, eu não fazia nenhuma consultoria online. Imagina atender um produtor de 80 anos que tira o chapéu para falar comigo no Zoom, né? Então as coisas mudam e a gente tem que estar aberto para essas mudanças, né? E é através do conhecimento que a gente consegue, de fato, caminhar mais longe. E eu acho que, de maneira geral, seria isso, né? Não desistir mesmo nas dificuldades, porque tem, como a gente colocou até no livro também, mulheres que passaram por percas, por outras coisas tão significativas e conseguiram dar a volta por cima. Então, eu não poderia esperar nada menos do que tudo isso que você trouxe. Você é incrível. Você é incrível. E, assim, eu não sei se você tem noção do trabalho que você faz, do quanto isso é representativo, do que você traz para as pessoas que te ouvem. Toda vez que eu bato um papo com você, eu aprendo e te admiro cada vez mais. Muito obrigado por ter compartilhado esse momento fantástico. Eu não tenho palavras para descrever o quanto foi bom conversar com você. Eu tenho certeza que para muitas pessoas que estão nos assistindo agora também, foi uma grande aula que você trouxe. Muito obrigado. Divino, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e de falar desse assunto e de tentar trazer de uma maneira mais clara, né? Eu sempre falo assim, sucessão não é fácil, mas é possível, né? Então, a gente ter mais paciência para olhar para o nosso negócio, para a nossa família. Tem uma frase que diz assim, não é porque você aprendeu apanhando que você tem que ensinar batendo. Então, também transmitir isso para os filhos, né? Não chegar em casa, você falou muito bem antes ali, reclamando, né? Tá muito difícil, não sei se o ano que vem eu vou continuar. Ninguém compra esse discurso. Ninguém vai querer trabalhar num negócio que você não sabe se o ano que vem vai continuar. Então, transmitir o amor, os valores, que eu acho que é isso que a gente faz. Perpetuar o legado, de fato, né? E como é que eu faço isso? Na vivência,
no compartilhamento de experiências e na parte de governança. Quando eu crio um protocolo, quando eu coloco uma regra no negócio, eu também estou transmitindo o que eu acredito, né? Vou criar um código de ética e conduta para um negócio, um protocolo familiar. Eu estou transmitindo os valores que eu acredito para que eles possam ser continuados para as próximas gerações. Então, acho que sempre esse trabalho conjunto tem espaço para todo mundo, para todas as gerações, né? Como eu falei, são complementares, os gêneros também são complementares e o agro só tem a ganhar quando as pessoas estão unidas e dispostas a fazer a diferença. Então, obrigada pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre sucessão, que é o meu assunto do coração, e que, de repente, aí possa, né, impactar, provocar as pessoas a pensarem dentro dos seus negócios e transformarem os seus negócios para melhor. Amiga, gratidão a você. Muito obrigado por tudo. Obrigada. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.